Boa noite, pessoal. Seguindo as videoaulas aí, finalmente chegou o momento, né? Espero que nesse momento da aula vocês já tenham terminado o salvar e o abrir, né? Feito para todas as propriedades da classe, ao invés de só para duas, como eu fiz, para salvar os dados completos lá, né, do nosso veículo, tá certo? Essa videoaula eu vou só dar uma palhinha de uma coisa importante para finalizar o salvar, que é o try, igual o mesmo try que a gente usou, né, para tratar as exceções da nossa classe. Porque a classe tFileStream ela também tem algumas exceções dentro dela. Como ela lida com HD, com disco, esse arquivo que ele está tentando gravar pode estar sendo usado por outro programa, então ele fica bloqueado. E a gente tenta criar o arquivo ou gravar o arquivo e vai levar uma exceção, né? Ou então a gente tenta criar um arquivo num diretório, numa pasta protegida, onde a gente não tem permissão para criar arquivos ou alterar arquivos lá dentro, mas tem permissão apenas para acessar a pasta e ler o conteúdo da pasta, tá? Então tem várias possibilidades de erro, né, de exceções quando a gente trabalha com tFileStream. Então para isso, né, a gente vai proteger, né, todo o nosso bloco de código. Tá? O meu ainda está pequenininho, fica bem mais fácil de proteger. O de vocês vai ter que pegar todas as gravações de todas as propriedades lá. Tá? Lembrando que aqui eu vou ter um except. E caso, né, ocorra uma falha aí, a gente pode dar uma mensagem de erro dizendo que ocorreu uma falha, né? Um message box dizendo que ocorreu uma falha, né? Ao gravar os dados da classe, coloca a mensagem da exceção. E o nosso ícone de erro. Legal? Faz a mesma coisa para o abrir, porque o erro que pode acontecer, né, para salvar em função do FileStream pode ocorrer também para o abrir em função do FileStream, né? Cadê o meu abrir aqui? Aqui o meu abrir, né? Try. Belezinha? Próxima parte é mais uma parte bônus, onde a gente vai ver como trabalhar com uma lista de valores, uma lista de veículos e não apenas com um veículo só, tá? Como substituir a nossa variável comum do tipo tVeículo por um vetor do tipo tVeículo, né? Vetor vocês já estudaram no primeiro ano, né? Nas aulas de fundamentos, nas aulas de lógica de programação, né? A teoria vocês precisam saber. Em todo caso, se não souber, tiver dúvida, me procura depois que a gente vê um dia para explicar novamente, né? A diferença de vetores, como trabalhar com vetores, acessar os vetores lá, né? Mas vamos lá, vamos seguir a parte prática aqui. Então, no nosso cadastro, onde a gente grava os dados do formulário na nossa instância, a gente não vai ter mais a variável veículo 1,
Porque se a gente tem veículo 1 e eu quiser gravar um segundo veículo, tem que ter uma segunda variável chamada veículo 2, uma terceira variável chamada veículo 3. O vetor a gente unifica tudo isso numa variável só e trabalha com um índice, trabalha com a posição do nosso vetor, né? Então olha como fica a declaração de veículo 1 lá em cima, no global que a gente tinha feito. Eu vou comentar aqui, ó, e vou declarar o meu vetor. Vou chamar de lista veículos. O tipo dele vai ser array of t veículo. Todo vetor no Delphi vai ser declarado assim, array, vai ser declarado assim, array of e o tipo, tá? No Delphi, assim como em várias outras linguagens de programação, a gente tem dois tipos de vetores, vetores estáticos e vetores dinâmicos. Se eu trabalho com vetor estático, eu digo para o Delphi qual é a posição inicial do meu vetor e qual é a posição final do meu vetor. Então, estou dizendo que eu estou criando um vetor, nesse caso, com 11 posições, né? Da posição 0 até a posição 10. Isso me dá 11 posições, porque a 0 também é uma posição válida. Tá certo? Se eu quiser 9 posições, 10 posições, eu faria de 0 a 9. Tá? Então, nesse caso, eu conseguiria salvar até 11 veículos diferentes, cadastrar até 11 veículos diferentes, tá certo? Mais do que isso não seria possível, menos que isso é possível, beleza? Aqui a gente vai trabalhar com vetores dinâmicos, né? Então eu não vou especificar que ele vai ter 11 posições ou 5 posições, ele vai começar sem posição nenhuma, é um vetor vazio, não tem nada de posição. E toda vez que a gente precisar, a gente cria uma nova posição para poder armazenar esses dados, tá? Então aqui no gravar é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai criar antes de começar a gravar qualquer coisa, a gente vai criar uma nova posição, né? E a partir dali da posição criada, a gente começa a armazenar os dados ali dentro, tá? Vou comentar isso daqui. Para que a gente não perca, né, o que já estava funcionando. Então, primeira coisa, criar a posição. De volta ao nosso setLength, responsável por alocar memória. Igual a gente usou no salvar e no abrir setLength para alocar memória. Se eu tenho um vetor dinâmico, ele está sem memória alocada, não tem nada reservado para ele. A gente usa o setLength para alocar memória. Nesse caso, o meu vetor vai ser lista veículos, é ele que vai sofrer a alocação. E a segundo parâmetro é quantas posições eu quero para esse vetor, né? Eu vou precisar que ele crie sempre mais uma, porque eu posso cadastrar desde um veículo até 50, 100, 1000, aí depende de quanto eu quero cadastrar. Então é sempre mais um. Como que eu faço mais um? Para fazer mais um, eu tenho que saber quantos que ele tem agora. Se ele está vazio, se ele tem 10, se ele tem 5, quanto que ele tem agora, para poder criar uma a mais. Então é aí que a gente usa o length. O mesmo length que a gente usou para saber quantos caracteres tinha o nosso texto, a gente usa para saber quantas posições possui o nosso vetor. Na primeira vez, length veículos vai ser 0. E aí 0 mais 1 é 1, ele vai criar uma posição. Na segunda vez, length veículos é 1. 1 mais 1 é 2, e ele vai aumentar o nosso vetor para 2 posições. Uma que já existia, mais 1. Né? E assim sucessivamente, tá certo? Então aqui a gente está criando uma nova posição no nosso vetor dinâmico. Legal, né? Para que a gente não precise ficar usando length o tempo todo, repetidamente,
eu vou declarar uma variável contador. Tá certo? Para não ficar sofrendo aí, né? O tempo todo, tá? Então, vou declarar uma variável contador aqui, tá certo? Vou declarar ela como global, vai? Não vou nem declarar ela como local, vou declarar ela como global. Porque o mesmo contador que eu vou usar para cadastro, eu posso usar para carregar depois, né? Para exibir depois. Senão eu posso criar duas locais, aí vai do gosto de cada freguês, tá? Legal. Contador recebe o lente do lista veículos. Então ele sempre vai saber quantas posições tem o meu vetor. Acabei de criar uma posição, só tem uma posição, o contador vale 1. Acabei de criar mais uma posição, meu vetor está com duas posições, o contador recebe 2. Tá certo? Legal, e agora, professor, como é que eu crio a instância dentro desse vetor? Exatamente da mesma forma de antes, a diferença é que agora eu forneço a variável e a posição. Nesse caso, a única que existe, né? Então, lista veículos, em qual posição? Na posição 1? Na posição 0? Ah, a primeira posição é sempre 0, professor. É isso que eu lembro das aulas de lógica. Perfeito, primeira posição é sempre 0. Mas eu não posso usar sempre o 0 aqui, porque senão ele vai estar sempre sobrescrevendo o primeiro veículo, né? E aí não tem por que trabalhar com vetor. Né? Se eu for cadastrar 10 veículos, ele vai cadastrar os 10, mas os 10 na posição 0. Na hora que eu for cadastrar o segundo veículo, o primeiro veículo vai ser apagado para o segundo ser gravado. Na hora que eu for gravar o terceiro veículo, o segundo veículo vai ser apagado para o terceiro ser gravado. Então não dá para usar uma constante aqui. É por isso que a gente tem um contador. Porque o contador tem um total de posições. Eu quero pegar a última. Eu quero pegar sempre a última, né? Porque eu acabei de criar uma posição zerinha, vazia, né? Eu quero pegar sempre a última. Como começa sempre em 0, a última vai ser sempre contador menos 1. Se eu tenho uma posição, a minha última e única posição é 0. Se eu tenho 10 posições, a minha última posição é 9, porque sempre começa em 0. Beleza? Então, contador menos 1. Recebe a nossa instância, senão eu não consigo gravar nada, né? Uma vez que a gente fez isso, acabou, né? É só gravar usando os sets e os gets, só que, claro, no nosso vetor e não na variável veículo 1 mais, né? Então, veículo 1, set modelo? Não, lista veículos na posição contador menos 1, ponto set modelo, né? E aí ele vai gravando pra gente na posição que a gente acabou de criar cada propriedade do nosso veículo. Legal, né? Vamos ver isso na prática? Vamos fazer a depuração. Vou marcar aqui na primeira linha e vamos ver o que acontece. Olha lá. Opa, falha minha, agora não tem mais veículo 1. Vou comentar tudo que usava como veículo 1 aqui, tá? Então, vou comentar todo o meu código do abrir, que foi feito para trabalhar com uma instância só. Vou comentar até o do meu listar, né? Só para ele deixar eu testar. O listar também, porque eu não tenho veículo mais.
só para que a gente possa fazer o teste, o salvar, né? Legal. Então agora que a gente comentou o nosso abrir, né? O nosso listar, o nosso salvar lá, tudo que usava veículo, né? A gente consegue fazer a depuração. Lembrando que a marcação foi feita dentro do cadastro click. Na primeira linha que a gente está processando vai ser o setLength, né? Olha lá a execução do programa. Vou dar o cadastrar aqui. Então, se a gente analisar, olha só, lista veículo, abre e fecha parênteses. Significa que está vazio, ou seja, o nosso vetor dinâmico não tem posição nenhuma, não tem nenhum endereço de memória alocado para ele, tá certo? Length lista veículo vai devolver a quantidade de posições que esse vetor possui, que por enquanto é 0. Então, length lista veículo retorna 0, 0 mais 1, a gente está dizendo que vai criar a primeira posição no nosso vetor. É isso que o setLength faz. Primeiro parâmetro é o vetor, segundo parâmetro é quantas posições a gente deseja que esse vetor possua, tá certo? Então, vou executar só essa linha, e se eu parar o mouse agora em cima de lista veículo, não tem mais o abre e fecha parênteses, né? Eu tenho a posição 0, que antes não existia e foi criada. Claro que a posição 0 ainda está inacessível, porque eu criei a posição no vetor, mas dentro da posição 0 ainda falta a gente criar a instância do nosso objeto tVeículo, né? Senão a gente não faz a cópia da nossa classe para o endereço de memória, tá certo? Contador recebe length lista veículo. Agora existe uma posição que é a posição 0, então o contador vai ser igual a 1. Olha lá. Aí o que a gente faz na sequência? Lista veículo na posição contador menos 1. Contador vale 1. 1 menos 1, 0. Então a gente está acessando lista veículo na posição 0. É só na mente de vocês substituir o contador menos 1 por 0. Nesse caso, que é a primeira vez que a gente está cadastrando, né? Então, lista veículo na posição 0 recebe tveículo.create. A gente vai criar a instância lá dentro. Então, agora, dentro de lista veículo, na posição 0, eu tenho a minha instância de tveículo. Eu tenho a cópia da estrutura da classe para aquele endereço de memória. Não está mais inacessível, né, como apareceu antes. Então, agora que não está mais inacessível, a gente vai usando os sets um a um para gravar cada um dos atributos da nossa classe, né? Então, olha lá. Cadastrei um modelo. Se eu parar o mouse em cima agora, o modelo está salvo. O resto continua vazio, né? E assim a gente vai, cadastrando um a um, sempre na posição 0, porque o contador continua valendo 1, né? Sempre na posição 0. Cria a nossa lista, né, para poder salvar os opcionais, copia e salva os opcionais. Então, agora que eu copiei e salvei os opcionais, se eu parar o mouse em cima de lista veículos, na posição 0, eu tenho meu primeiro carro cadastrado com sucesso. Olha lá, todos os atributos salvos na posição 0. Beleza, minha depuração chegou ao fim, chegou ao final aqui do meu cadastrar clique, né? Vou mandar ele rodar normalmente. Vou mudar aqui de Focus 1 para Focus 2 e vou dar o cadastrar de novo. Mais uma vez ele vai parar no setLength, só que desta vez lista veículo não está vazio, já existe a posição 0. Então o length vai devolver 1, porque existe uma posição. 1 mais 1, 2. O setLength vai criar a segunda posição no nosso lista veículos. Olha lá, agora eu tenho a posição 0, que tem o cadastro anterior, da primeira vez que eu cliquei no botão cadastro, e agora eu tenho a posição 1, que está inacessível, porque a gente ainda não fez a instância da classe para a posição 1, né? Contador, que antes valia 1, agora vai valer 2, porque o length lista veículo retorna 2.
Então, olha lá, contador valendo 2. Lista veículo na posição contador menos 1, ou seja, 2 menos 1. Lista veículo na posição 1. Recebe tveículo.create. Então, ele vai manter intacto a posição 0 e vai instanciar a posição 1. E dali para baixo, ele vai sempre acessar a posição 1. O contador vai continuar valendo 2, 2, 2, 2, né? 2 menos 1, 1. Ele sempre vai acessar a posição 1, salvando a marca, o modelo, a cor, o ano, a placa, todos os atributos da nossa classe, até que ao chegar no final, já cadastrou tudo. Se eu parar o mouse agora, olha lá, primeiro carro na posição 0, segundo carro, Focus 2, na posição 1, né? E isso vai funcionar, pessoal, quantas vezes a gente quiser, né? A gente vai alterando aqui, clicando em cadastro, ele vai sempre criando uma nova posição e acessando essa nova posição que acabou de ser criada, né? Qual que vai ser o limite para isso, professor? Como eu disse, isso aqui não é um vetor estático, é um vetor dinâmico. Ele vai alocar a memória de acordo com a necessidade, então não tem um valor inicial e um valor final, né? O valor final basicamente vai ser quanto de memória o nosso computador tem disponível, né? Então, enquanto eu tiver memória disponível, eu posso ir salvando dados nesse vetor dinamicamente, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Na próxima videoaula a gente vê como fazer o listar, né? Porque se a gente alterou o cadastro para poder trabalhar com vetor dinâmico, a gente precisa alterar o listar para poder exibir os dados do vetor dinâmico, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.